Oi, pessoal, meu nome é Mário Fialho. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Estela, direto da Noruega, e a gente vai falar um pouquinho. E a Estela morou em Niterói, é brasileira, e a gente vai falar um pouquinho sobre os rumos da cidade, sobre essa questão da transição para uma cultura de sustentabilidade, qual que é o impacto econômico, quais as vantagens da gente fazer isso. E ela vai dar para a gente essa perspectiva também lá da Noruega, que é um país conhecido pela sua, pelas conquistas, né, sociais, pela igualdade, pela sustentabilidade. Bem-vinda, Estela, se apresenta aí para o pessoal. Obrigada, Mário. Então, como você já falou, meu nome é Estela, eu sou advogada de formação. Eu morei em Niterói durante 20 anos e desde 2019, início de 2019, eu estou aqui na Noruega. Eu vim a trabalho e um dos pontos que a gente vem conversando, né, ao longo da nossa amizade é sobre como que a gente poderia contribuir para um futuro melhor para a sociedade onde a gente está inserido. E Niterói mora no meu coração, então quando você me convidou para debater um pouco os assuntos e as propostas para fazer de Niterói uma cidade ainda melhor, eu fiquei muito feliz e me senti muito honrada. E o que me chama muita atenção são as similaridades entre Niterói, especificamente, e onde eu estou morando hoje, que é a capital da Noruega, que é Oslo. Então, de um ponto de vista de número de habitantes, é o mesmo. Niterói tem 1 milhão de habitantes, Oslo tem 1 milhão de habitantes. O tamanho da cidade em si é bem parecido, e é claro que os desafios são diferentes. Então, quando a gente fala um pouco de sustentabilidade, e eu olhando desse ponto de vista, comparando um pouco o que Niterói já tem de muito bom e o que poderia melhorar ainda mais, eu ia começar falando de todo o potencial solar que a gente tem em Niterói. Então, é uma realidade que no Brasil a gente tem uma incidência de sol muito grande, o que ajudaria na geração de energia solar. E como que a gente poderia fazer isso numa cidade, né? A gente pode ter um projeto que vai incentivar as moradias a instalar painéis solares. E esses painéis solares, além de gerar energia para a própria população, e aí eu estou falando em todos os níveis de classe social, o excedente dessa energia ele pode ser devolvido para a rede e as pessoas podem receber desconto ou receber dinheiro de volta em relação a isso. Ou seja, você pode gerar renda para as pessoas se elas tiverem painel solar na casa delas, se ela não utilizar a energia toda, isso volta para o sistema e o sistema te reembolsa. Isso já está implementado no Brasil, o sistema de reembolso ou de mandar essa energia excedente de volta para a rede. Então, isso é um ponto de vista muito interessante, porque a gente pode desenvolver uma sociedade a partir disso. Uhum. E quando eu te digo isso, o que é interessante? Quando a gente olha o desenvolvimento das sociedades em geral, quando a gente teve combustível, seja ele energia elétrica, energia solar, energia vinda do petróleo, foi isso que moveu as sociedades a se desenvolverem. E se você olhar o desenvolvimento per capita das sociedades, onde elas têm acesso à energia, não só para ter maior qualidade de vida, mas para ter poder de mobilizar a indústria, essas sociedades elas são mais desenvolvidas do que as outras, que não têm esse potencial gerador de energia. Então, energia, ele move uma sociedade para frente, tanto no desenvolvimento da população, você trazendo um bem-estar de vida para a população, quanto você move a indústria que está ao teu redor. Isso vai gerar emprego, isso vai aumentar a renda, e aí a gente tem toda uma cadeia produtiva por trás disso. E se você tiver uma energia limpa por trás disso, ainda melhor. E quando a gente fala de energia Uhum. limpa hoje, num conceito mundial, a gente está falando de energia hidrelétrica, onde o Brasil tem um potencial absurdo. A gente está falando de energia solar. O Brasil hoje, se eu não me engano, é o segundo melhor lugar do mundo para gerar energia solar, só perde para o deserto do Saara. Uhum. E a gente está falando de um potencial eólico bem grande no Brasil. E aí esse é um pouquinho maior já na região Nordeste. Então eu acho que é muito interessante a gente conversar sobre isso, quais seriam as possibilidades de uma administração pública em escolher a matriz energética da cidade, desenvolver essa matriz energética da cidade e realmente educar as pessoas para que elas possam entender a vantagem de você usar isso.
E se você expandir isso um pouquinho mais, me interrompe aí se eu estiver falando demais. Né? Sim, tá ótimo. Vamos começar, né, com as necessidades básicas do Brasil. Né? Se as pessoas elas têm acesso à energia elétrica, elas podem ter acesso à água. Você pode ter um poço artesiano, você pode receber água na sua casa através de uma bomba, e você pode ter mais indústrias que vão querer se implantar e serem implementadas nessa cidade, porque as condições de geração de energia são maiores. A gente teve, né, há um tempo atrás no Brasil, a questão do apagão e da escassez de energia, e a nossa energia ainda não é tão barata. O Amapá está lá. Exatamente. Em apagão. Em apagão. Então, assim, e se você tiver uma energia barata, para que a produção aconteça, e quando eu falo produção, não é para pensar numa indústria que geralmente a gente pensa em coisas muito grandes. Eu estou falando assim, vamos colocar um escritório com ar-condicionado. Local. Sim. Exatamente. Desde um consultório médico até quando você vai melhorar a lavoura ou a criação de animais, você tem a energia que pode te dar suporte. E uma energia barata, ela vai fazer com que isso tudo se desenvolva melhor e vai dar mais qualidade de vida para a população. E sem pensar que o maior consumidor de energia elétrica é justamente o município nos programas de iluminação. Então, esse custo retornando para uma fábrica de energia municipal gera um retorno nesse custo de iluminação municipal, que traz mais segurança, que repercute. Tem vias hoje de transporte também elétricos, né? Teve em São Paulo, durante um tempo, alguns ônibus que andavam movidos a energia elétrica, mas hoje a gente tem sistemas de transporte, tipo metrô, ou mesmo a transformação inevitável, né? Você estava falando como que na Noruega os carros são todos virando elétricos, né? E que são carros que fazem menos barulho, né? O transporte público silencioso, porque não tem motor a combustão, então não tem barulho do arranque, não tem a poluição. As vantagens são mais leves, né? As vantagens são infinitas, né? Precisa a gente sensibilizar os gestores para esse tipo de questão e pensar estrategicamente, como na verdade é uma transição que é inevitável, que vai acontecer, e a pergunta fundamental é por que não Niterói se tornar referência nisso que a gente está chamando de uma cidade solar, que a gente tem tanto sol, tanta facilidade. Então, tem dois âmbitos, né? Um é facilitar o acesso dos moradores a essa transição, né? O Estado financiar essa transição, talvez virar até sócio dessa produção, tipo, eu financio, mas eu vou fazer um contrato com você que o que você vender de volta, 10% vai para o município, que seja, entende? Então, o município passa a ter por um programa especial que o município vai ter de desenvolvimento de uma região onde a gente quer que a gente tenha um desenvolvimento industrial um pouco melhor. Qual tipo de indústria que Niterói vai querer atrair no futuro, né? E se eu trouxer um pouco a comparação para cá, o que me chama muita atenção é que na Noruega eles têm uma abundância de rios e de pequenas quedas de água, como nós temos no Brasil. Em cada pequena cidade, quando eu falo pequena cidade, é tipo 3 mil habitantes, que tem um riozinho, uma pedrazinha que passou ali, eles botaram uma turbininha. E foi daí que essa sociedadezinha começou a se desenvolver. Tanto é que, antes da descoberta do óleo aqui na Noruega, eles já tinham um potencial de geração de energia hidrelétrica que era um dos maiores da Europa, por causa disso. E como eles precisavam muito disso para ter o aquecimento das casas, como aqui é muito frio, foi quase que não teve outra opção. Né? Então, cada quedazinha d'água tem uma turbina que gera energia para aquele pequeno município. Isso foi fazendo com que os municípios fossem se desenvolvendo e que algumas indústrias, inclusive, se instalassem nesse município por causa dessa condição. Isso é um pouco da empresa onde eu trabalho. Então, assim, onde eles começaram foi onde tinha uma cachoeira, e aí eles instalaram algumas turbinas, e aí eles começaram a produção de energia elétrica para começar a produzir fertilizante
para eles também poderem cultivar a terra quando era possível, entendeu? Então, a energia elétrica deu todo o start disso. E aí, se você olha hoje como as coisas estão se desenvolvendo aqui, eles já têm ônibus elétricos. Boa parte dos carros são elétricos. Ele ainda está tendo mais essa mudança aqui na matriz, porque os carros que não são elétricos, eles não são autorizados a circular em várias ruas. Os carros elétricos abastecem de graça. Eles não pagam estacionamento, eles pagam menos pedágio, então tem todo um incentivo para esse lado. Como a gente teve aí no Brasil, a gente pode comparar um pouco com a migração para o gás natural, né? Eles estão fazendo isso. E os ônibus elétricos que circulam pela cidade, é isso que você falou. Você diminui a poluição sonora, você diminui a poluição ambiental, você precisa ter menos manutenção nas vias urbanas, porque os veículos são mais leves, e você traz toda uma questão de modernidade também para a sociedade, né? Quando você tem o que aqueles chamam, que é como se fosse um bonde, o bonde é todo elétrico, né? Que seria o VLT, você tem essa plataforma, essa matriz de transporte que pode te ajudar, sendo toda elétrica, isso também vai mudando a realidade da cidade, né? E que continua sendo um problema em Niterói, né? O transporte, as opções, obras grandes para fazer baseado em circulação de ônibus, que inviabiliza, porque às vezes tem menos passageiros, essa questão elétrica permite uma programação mais estável, né, de horários, ritmos, velocidade de circulação. Tudo, especialmente porque você precisa programar quando que você vai carregar, né? E isso é uma outra coisa que eu queria compartilhar com você, né? Porque a minha primeira experiência com um carro elétrico foi aqui. E as pessoas, os meus amigos aqui que eles têm carro elétrico, eles carregam o carro na tomada de casa. Eu achava que precisava ser algo muito mais sofisticado. Não, a tomada que você tem, o plug de tomada que você tem na sua casa, você vai plugar no cabo, o cabo é um pouco mais grosso, mas o plug é o mesmo, e aí você pluga e aí você vai carregar o carro. Claro que quando você está carregando na sua casa, a capacidade que a tua casa tem de receber energia elétrica é bem menor do que uma estação, como se fosse um posto de gasolina elétrico. Então, são gratuitos nas ruas, né? São gratuitos nas ruas, mas aqui, se você for carregar o teu carro em casa, vai levar de 8 a 12 horas, tipo, é o tempo que você está dormindo para carregar o carro. Mas, em compensação, você vai usar o carro a semana inteira, indo e voltando do trabalho. Tem carros que têm autonomia de 200 quilômetros, tem carros que têm autonomia de 500 quilômetros. E aí eu fiquei pensando assim, mas e quando a pessoa viaja, né, que a energia está acabando, como é que isso funciona? Então, em todos os lugares, nas pequenas cidades, eles têm estações, como se fosse um poste que você vai carregar o carro, e leva mais ou menos 20 minutos para você carregar o tanque ou a bateria. Então, é o tempo que você para, que você vai comprar um café, que você vai usar o banheiro, ou que você simplesmente bate um papo dentro do carro, o carro carrega. Ah, não são 2 minutos igual gasolina, mas não é nada, tipo que vai levar 5 horas, entendeu? Então, em 20 minutinhos, eles têm esses super postes, onde você conecta o carro, e que funciona muito bem. Bicicleta elétrica também é uma realidade muito forte aqui. E isso contribui muito para eles terem uma matriz de transporte também limpa, né? E para eles poderem subsidiar uma energia que tem um custo super barato aqui para a população. Esse tema da hidrelétrica local, eu fico pensando dos rios de Niterói, né? E todos eles viraram um esgoto, né? Então, repensar esse papel dos rios da cidade, que ficaram todos encanados em sistemas de esgoto, né? E pensar, caramba, ali tem uma mina de energia potencial e revitalizado, o impacto que isso teria não só para a cidade, mas para as cidades do entorno da Bahia, né? Que tem os rios que desagam na Bahia e repensar e falar, nossa, vamos revitalizar esse rio porque ele pode se tornar... Vamos gerar alguma coisa que vai trazer um retorno muito bom para a sociedade, mesmo que seja um rio pequeno, uma queda d'água pequena, no mínimo você vai abastecer um hospital. Sim. Tá entendendo? Porque aquilo gera 24 horas por dia. Tipo, não para. Igual a energia solar, ainda para de noite. O riozinho tá ali, ó, girando o tempo inteiro. Então, você pode... Às vezes você pode pensar, mas isso não vai abastecer a cidade. Mas a gente também tem que pensar um pouco no que é possível versus o que é o ideal, né? Então, o possível é a gente fazer isso. Pensar em projetos e pensar como que essa energia, esse potencial
dos rios pode ser reutilizado. Como que a gente pode pensar num sistema habitacional de construção de habitação para pessoas de baixa renda, onde toda a energia gerada vai ser solar, né? Onde todos esses painéis vão poder gerar energia para aquela própria comunidade. E quem sabe a gente vai chegar num patamar onde 100% da energia daquele condomínio ou daquela estrutura, ela vai ser totalmente limpa, vinda da energia solar. E aí as pessoas vão poder também ter, né, a gente viu um crescimento muito grande no Brasil de como as pessoas aumentam a renda delas, tendo melhores eletrodomésticos, elas vão ter melhores condições de vida, e aí você pode dar até condições melhores. Aí eu estou falando de ar-condicionado, que é uma coisa muito necessária no Brasil. Aqui, eu fico dentro do meu apartamento, o aquecedor fica ligado 24 horas por dia, mas, né, televisão, máquina de lavar roupa e de secar roupa, máquina de lavar louça, enfim, uma estrutura que eu gasto de energia grande e que eu pago R$ 250 por mês, com o aquecedor ligado 24 horas por dia, 365 dias por ano. Né? O que a gente nem faz no Brasil, que você entra e sai, você desliga o ar-condicionado. Então, quando que a gente pode dar uma condição de qualidade de vida melhor para a nossa população também, né? E para o pessoal de baixa renda, se essa energia, se eles começarem a gerar mais do que eles estão gastando, isso voltar para a rede, o que que isso pode ser reinvestido na manutenção do condomínio, na melhoria do condomínio? Da prefeitura ficar sócia desse projeto, né? Porque ele é um projeto que retorna, você coloca, né? Hoje o custo de implantação de painéis solares é X, mas hoje parece que em 3 anos você já tem o retorno desse investimento, ele já se pagou, né? Então a prefeitura gerando um programa de financiamento para a implantação em que essa parte dessa energia que retorna, né, daquele endereço, daquele ponto para a rede, retornasse uma parte de volta para o município, é uma super fonte de arrecadação que é benefício para todo mundo e é uma arrecadação das mais justas, né? Porque é uma arrecadação a partir do benefício que a prefeitura propôs, né? Uma taxa justa, né? No sentido que não é uma taxa que está tirando da pessoa que está produzindo, pelo contrário, está incentivando, está trazendo benefício e o Estado é sócio desse benefício. É uma lógica muito e tem que ser a lógica daqui né? para frente, né? Porque a gente também já teve outra conversa onde a gente pensou que como que a gente, como governo e como sociedade, a gente precisa pensar diferente na arrecadação de tributos, né? Porque a gente não pode só aumentar e tirar de uma sociedade que ainda não está num patamar de desenvolvimento onde ela possa estar contribuindo mais para o Estado. É claro que a gente tem que contribuir como cidadão, mas como que a gente pode buscar outras fontes de arrecadação para melhorar o município onde a gente está, para melhorar a qualidade de vida daquela população e para gerar esse ciclo de riqueza natural, né? Exato, isso que você falou é muito importante. Vamos imaginar que a prefeitura comece através da própria prefeitura, né? Então, hoje a gente tem não só painel solar, você tem janela que gera energia elétrica. Imagina que esse programa comece pequeno em todos os prédios públicos, e aí você expande isso para alguns parques, e aí você chama alguns arquitetos para ajudarem a contribuir e ter esse olhar, né, técnico da onde a gente pode instalar mais. Aí você passa a ter isso no teto dos museus, aí você passa a ter isso em todo lugar público que a gente puder. E se você pensar em praça, se você tiver uma estação, vamos lá, colocar 4 painéis, será que a gente não consegue gerar Wi-Fi para aquela sociedade na praça? Sim, né? sim. E aí, será que dentro desse Wi-Fi, hoje em dia, já é até possível controlar o conteúdo que você vai dar? E pode ser que você dê um conteúdo educacional, você dê um conteúdo de educação ambiental, você dê um conteúdo de como você cuida da sua cidade como cidadão, você dá um conteúdo de saiba como é importante, né? Alguma questão de prevenção de saúde ou de da própria situação psicológica, de o que te traz trauma, o que não traz, da saúde mental. Então, assim, tem tantos desdobramentos maravilhosos que a gente pode ter. A pessoa acessando por esse Wi-Fi entra direto numa página da prefeitura com os conteúdos de cidadania, com os conteúdos de educação local, sabe, de história. Exatamente. Onde você Traz pode esse senso de encontrar cidadania.
Isso, e muito voltado para a tua plataforma também, onde que ela pode encontrar, por exemplo, práticas integrativas. Se você Uhum, precisar de saúde uhum, mental, onde você tem que ir? uhum, Se a gente está falando de longevidade, onde que vai estar tudo, né, relacionado à uhum, longevidade? Quais são as atividades que a prefeitura, ou que algum programa linkado à prefeitura, ou alguma ONG, a gente também pode divulgar outros uhum, trabalhos, enfim. É uhum, muito importante, a discussão mundial sobre a geração de energia no futuro é voltado para a sustentabilidade. E é voltado, se você fizer uma pesquisa sobre os países que alcançaram o desenvolvimento social e sustentável de alto nível, isso está intrinsecamente ligado a qual foi a geração de energia que eles tinham para desenvolver a sociedade e os negócios ao redor dessa sociedade. Então, realmente, assim, fazer uma plataforma, fazer de Niterói uma plataforma de exemplo para o país, de geração de uma energia limpa, de desenvolvimento, e aí se a gente até expande isso para o que você falou há pouco, né? Um pensamento diferente de arrecadação de tributos é uhum. realmente trazer um futuro para a realidade atual de uma cidade tão querida e maravilhosa que é Niterói. Sim, porque Niterói já recebe, né, bastante royalty de petróleo e outras coisas relacionadas à produção de energia. Pensar o quanto uma cidade inteira, né, porque aí é um projeto de financiamento e relativamente barato, porque tem um retorno, você tem um retorno muito rápido, né, e é preciso, assim, para uma mudança em bloco, de ter o Estado participando Sim, desse, dessa proposta, né? A gente falou de criar uma fábrica no município para painéis solares, janelas solares, é, transformação de alguns veículos, né, da frota de ônibus, né, algo que talvez até os empresários de ônibus, que são famigerados aqui na cidade, porque dominam essa coisa de uma forma meio monopolista, com licitações, que alguém aqui está tentando me chamar, com licitações de 20 anos, sabe? Falar, olha só, vamos revisitar esse negócio, vamos fazer uma transformação, vai ter uma economia enorme, o ônibus não vai fazer barulho, ele vai ficar mais leve, ele, sabe, você você vai vai ter pagar uma menos diminuição manutenção, enorme de entendeu? custo, exato. Então, isso vai ter uma implicação muito grande, né, assim, na qualidade de vida das pessoas, sabe, na forma como circulam as pessoas com mais facilidade. E o que eu acho assim que é muito importante a gente pensar, Estela, é que isso vai acontecer inexoravelmente, Mais cedo ou sim, mais tarde, eu já estou vivendo essa né? realidade. Isso que a gente Isso. precisa entender. Você já está E vivendo, já a China já está existe. vivendo, vários países da Europa, a Califórnia cada vez mais, né? Os países mais desenvolvidos já estão vivendo isso. Mas o quanto Niterói tem esse potencial de ter Tem. recursos suficientes para fazer, inclusive essa coisa, né? Pegar dinheiro de royalties de uma matriz de energia de petróleo e colocar numa outra matriz de energia que vai gerar riqueza para a cidade a longo prazo, né? De uma forma Sim. muito mais sustentável, muito mais. E a gente está falando de uma coisa que, se eles realmente tiverem a visão, mesmo desse ponto de vista de concessões de ônibus, que a gente sabe os problemas que o Brasil enfrenta em relação a isso, Uhum, é conscientizar os empresários, a população e o poder público de que juntos eles vão mudar a realidade, não só deles uhum, mesmos, mas de todo mundo ao redor uhum. deles. Quando todo mundo cresce junto, é muito melhor e todo Sim, mundo você pode pode diminuir o ter uma custo da geração maior de passagem e renda. diminuir o custo de manutenção e diminuir, né, o custo com relação ao consumo de poluentes, né, De de tudo. gasolina e Você muda a diesel, realidade de uma sociedade. E aí você que traz muda riqueza toda para essa todo base. mundo. Todo E mundo essa vai gerar ideia de que a riqueza. energia vem do céu, né, essa energia vem do sol e que a gente pode sair dessa base de escassez, né, de que está faltando e aí é tudo caro E e é de que o tudo petróleo vai difícil acabar. Não, de não que o vai, o sol petróleo tá vai lá. acabar, Tá entende? O aqui, né? sol está lá e a tendência é isso, assim, essa tecnologia cada vez melhorando mais, ou seja, a cada um ciclo a tecnologia vai sendo atualizada e ela vai se tornando Sim. mais produtiva, gerando então toda uma base de riqueza para a sociedade
principalmente para Niterói, né, que teria uma oportunidade de trazer para a cidade empresas com um perfil que hoje, né, que tem custos de funcionamento elétricos altos, que viriam para a cidade em função desses subsídios e Exatamente. E que dessas querem bases. gerar também produtos mais limpos, com uma matriz energética mais eficiente. Quem sabe a Acho gente que traz para a cidade uma fábrica de carro elétrico dessas aí, da Tesla e outros, né? Então, seria maravilhoso. seria maravilhoso. Eu acho que é importante a gente estar sonhando com esse tipo de referência para a cidade, né? Porque a cidade ainda funciona de uma forma com esses royalties, mas ainda muita gente trabalhando no Rio e morando em Niterói, Sim, eu muita vivi essa gente, realidade. pois e ao mesmo tempo, né, uma população da Zona Sul com o metro quadrado mais rico do país, entende? E que às vezes não valoriza Niterói, no sentido de que vai para o Rio para os eventos de cultura, vai para o Rio para trabalhar, vai para o Rio para as outras atividades. E como a cidade tem um potencial, né? Assim, principalmente ecológico, ambiental, de espaços de A lazer, cidade é fantástica. espaços ambientais, assim, E muito Niterói é privilegiados, fantástico. tão privilegiados quanto o Rio, né? Nesse sentido, e realmente olhar para a cidade nessa perspectiva, né? Estela, acho que essas Muito ideias obrigada, Mário, por me convidar para são falar sobre isso. fundamentais. Eu fico feliz que a gente tenha tido essa conversa. Eu também. Vamos publicar isso lá na nossa Vamos publicar. página Depois da me manda Cidade também, que eu vou Integral. publicar nas minhas redes Sim, sociais também, porque eu acho que esse é um assunto muito interessante para e todo todos, mundo né? merece escutar um pouquinho do que a gente está aqui sonhando para um futuro melhor. Com certeza. Tá bom? Obrigada, Beijo, querido. Um querida. abraço. Tchau, Muito tchau. obrigado. Até breve.